Boa tarde a todos. Nesse exato momento a gente começa a coletiva com o nosso executivo de futebol, Jadson Oliveira, e a primeira pergunta do colega Cledson Silva, do Na Rede. Jadson, quando se faz um comparativo entre as campanhas desse ano e do ano passado, na 12ª rodada, o time desse ano tem apenas 2 pontos a mais e uma vitória a mais. A diretoria sente que a equipe está desacelerando nessa reta final ou está dentro do planejamento ter conquistado apenas 1 ponto nas últimas 3 rodadas e não ter ganho de nenhuma equipe da zona de rebaixamento? Jadson. Boa tarde a todos, boa tarde à Nação Azulina. Na verdade, 3 pontos, né? A gente está 3 pontos a mais nessa rodada da campanha do ano passado. E se a gente pensar que a gente ficou fora apenas por causa de 1 ponto, né? Então não tem nada desesperador. Quando a gente olha a tabela, a gente sabe que a gente está em 9º colocado, a gente está com o mesmo número de pontos ali do 8º e do 7º. Apertou um pouquinho o campeonato para nós, mas nós temos 4 jogos em casa, são 4 decisões, todo mundo ciente disso, que agora é foco total desses 2 próximos jogos da Série C, para que a gente venha conseguir o nosso objetivo. Sabemos que as últimas 3 rodadas na competição nós fizemos apenas 1 ponto, né? E 2 jogos a gente foi muito abaixo daquilo que é a nossa equipe em termos de característica de jogo, intensidade, né? Mas não, como eu falo, né? Na derrota não tem terra arrasada, na vitória não tem carnaval. Sabemos daquilo que a gente tem que melhorar e não tenha dúvida que nós vamos focar 1000% agora nesses 2 próximos jogos para a gente conseguir 2 grandes resultados e entrar no G8 da competição, que é o nosso principal objetivo desse ano. Jadson, boa tarde. Da última vez que a gente teve essa oportunidade de conversar com você, eu perguntei sobre qual ia ser o planejamento do CSA, já que disputava em 3 frentes, né? Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série C. O CSA continua vivo nas 3, né? Semifinalista da Copa do Nordeste, 8º na Copa do Brasil, e a Série C, que é o maior objetivo, acabou recentemente de sair da zona de classificação. O que é que você acredita que deu certo desse planejamento? O que é que você acredita que deve corrigir, já visando todas essas competições, inclusive a Série C, que é o maior objetivo? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a gente precisa nos fortalecer, né? A gente vê aí, não podemos ser diferente de nenhuma equipe do futebol brasileiro e mundial, né? Nós vemos as equipes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, líder da competição, vice-líder, pensando em fortalecer ainda mais o seu elenco para as competições que tem. E assim a gente está fazendo, né? De olho no mercado, né? Olhando alguns atletas com características daquilo que a gente pensa do nosso modelo de jogo e do nosso clube, né? Amanhã nós temos um atleta chegando, né? Um atleta que estava em atividade na Série B, que tem 10 jogos inclusive, aceitou, entendeu o nosso projeto, aceitou o nosso desafio. Hoje a gente deve estar finalizando também outro atleta para vir ajudar e fortalecer ainda mais, né, a nossa parte ofensiva, né, que a gente precisa devido a estar nessas 3 competições, e assim seguimos, né, analisando o mercado, olhando as oportunidades, um mercado que está muito disputado, né, mas que a gente sai na frente devido a algumas credibilidade no mercado que a gente adquiriu e da gente estar vivo nas 3 competições e ter um grupo muito vencedor que nos trouxe até aqui, né, vivo nas 3 competições. Então esses ajustes e fortalecimento de equipe acontece em qualquer equipe do futebol brasileiro e a gente, na grandeza do CSA, não podia também pensar de outra forma. Pergunta do colega Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, Rádio Nova Farol de Penedo. Jadson, a comissão técnica, os atletas e a diretoria do CSA sempre falam que o grande objetivo é o acesso à Série B. Entretanto, o clube está fora do G8 da Série C. Já na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, a equipe está muito bem. Qual é, de fato, o principal foco do CSA no restante da temporada? Não tenha dúvida que a gente fala desde novembro que o nosso compromisso com o torcedor e com o clube é voltar essa equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Eu, como alagoano, nascido aqui em Alagoas, eu sei, né, entendendo a realidade do clube hoje, a importância desse acesso para o clube de todas as maneiras, principalmente na parte da reconstrução que o clube está em todos os setores, né? A diretoria executiva deu total liberdade de trabalho para nós e total condições, né? A responsabilidade inteira é nossa, é do futebol. A gente vem, eu acho que dando uma resposta muito boa desde que nós assumimos o ano passado.
do caos que a gente chegou aqui, da reestruturação que a gente fez no futebol, de conseguir manter essa equipe na Série C, e esse ano é um projeto nosso, é um trabalho nosso, conseguimos chegar vivo nessas 3 Copas, não tenha dúvida que essa é a nossa principal competição. Até deixar claro aqui, Oscar, aproveitar essa pergunta, a gente vê alguns fake news aí, algumas coisas que foram plantadas em relação a bichos e premiação, né? E é importante a gente tocar nessa pergunta. Bichos e premiação não é uma coisa exclusivamente que foi definido agora no Clube CSA. Isso acontece em qualquer time do futebol brasileiro, e a gente procurou fazer um planejamento aqui na pré-temporada. Por quê? Porque a gente viu alguns projetos que, quando tem premiações e semana de jogos importante, perde-se o principal objetivo, que é o jogo, para focar em bichos de premiação. E eu já vi muito desgastes em relação a isso, né, e isso influenciar na partida. Então, o que a gente fez aqui? Nós definimos, né, em conjunto com a diretoria executiva e com o grupo dos atletas, premiações para todas as competições e jogos antes de iniciar os campeonatos, já na pré-temporada. Então, a gente vê aí muitas vezes comentários de que não jogou na Série C porque não tem bicho de premiação. Pelo contrário, tem premiações e altas por jogo e por meta, se a gente terminar no G4, porque a gente traz o último jogo para dentro de casa. Então, isso é fake news, isso não existe. A gente foi realmente mal, temos que assumir isso. Fizemos uma má partida contra o Guarani, fizemos uma má partida contra o Retrô, mas não tenha dúvida que esse grupo é um grupo que se entrega demais, todos estão cientes daquilo que a gente precisa melhorar e evoluir, e que a gente vai dar o nosso melhor para a gente assumir esse compromisso que a gente tem com o torcedor e colocar essa equipe de volta à Série B. Tem 3 perguntas do Warner, eu vou fazer 2 em uma aqui, porque fala sobre assunto de contratação e possível dispensa. Pergunta do colega Warner Oliveira, do Timaço da Gazeta. Jadson, e ele cita nomes, né? Além do zagueiro Jackson, CSA vai tentar um atacante goleador? O mercado mostra facilidade nesse momento, e ele emenda com a seguinte pergunta também: existe a necessidade de fazer dispensas nesse grupo para fazer investimento em outros reforços? Primeiro que a gente chegou aqui até com esse grupo, né? E futebol é um esporte coletivo, não é individual. E nós precisamos de todo mundo. Todo mundo foi importante em algum momento dessa nossa campanha até aqui. Então a gente pensa em fortalecer ainda mais o elenco pelo desgaste dos jogos. Vamos entrar agora no ritmo pesado, né? Um ritmo muito forte de jogos domingo, quarta e domingo. Então a gente pensa em fortalecer o nosso grupo, que é muito forte, que nos trouxe até aqui, né? Existe sim já um acerto com o atleta que foi citado, né? O Jackson é um atleta que eu conheço há muito tempo, tentei trazer ele para cá em 2023, inclusive. É um cara que tem 2 acessos consecutivos, subiu em 2023, subiu em 2024, né? Então não tenha dúvida que vem muito para somar e fortalecer ainda mais o nosso elenco. Já havia uma conversa há 30 dias atrás com um atleta que eu tentei trazer para cá o ano passado, quando eu cheguei na nossa reconstrução, que joga na parte da frente, que tem uma minutagem alta de gols e de jogos, né? O ano passado não foi possível, né? Porque o atleta acabou indo para a Série B. Esse ano está na Série B, devido ao relacionamento e desde o ano passado essa procura, a gente conseguiu negociar ele, conseguimos conversar com ele, está tudo certo apalavrado. Agora o atleta está tentando a sua rescisão lá, e eu espero também que até sexta-feira o atleta esteja aqui presente, já treinando com o grupo, porque é um atleta que estava em atividade e estava jogando. A gente vê Thiago Marques e Igor Bahia com bons números na temporada, só que recentemente a torcida vem cobrando muito dos dois, e o Thiago Marques mais uma vez retornou ao DM, não é a primeira vez que isso acontece na temporada. Como é que você enxerga também esse fator? Precisa se reforçar, inclusive esse reforço que você está citando no setor ali de centroavante, para disputar vaga junto com o Igor Bahia e com o Thiago Marques também? A gente entende a cobrança do torcedor, quando o resultado não vem, a gente entende, faz parte do processo. A nossa torcida, ela é o patrimônio principal desse clube. Nós sabemos o quanto o torcedor do CSA quer esse acesso, assim como a gente quer também, né? Entendemos as críticas, escutamos as críticas, ela faz parte, ela serve para crescimento, isso faz parte, né, para a nossa vida pessoal, profissional,
né? Mas se você olhar bem o nosso ataque hoje, eu vou falar só de 3 jogadores. Cachoeira, Igubaí e Thiago Marques tem 37 gols no ano. E eu vou te falar aqui que eu acho que são 12 assistências dos 3. Eu não estou nem citando o Brian, os outros. Eu não estou citando da nossa linha de frente. Se você pegar na Série C do Campeonato Brasileiro, ninguém tem esse ataque que a gente tem. E te confesso aqui, qualquer um desses jogadores da linha de frente nosso, se por acaso a gente abrisse para o mercado, que a gente estava querendo negociar, liberar ou emprestar, eu não tenho dúvida de que várias equipes viriam atrás. Agora, o ano é muito longo, cara, são muitos jogos. Se você somar todos os jogos que a gente fez até hoje, que a gente pode terminar o ano, vão ser quase 54 jogos. É impossível atleta conseguir manter um nível alto nos 54 jogos. Essa oscilação é natural. Para isso que exige você ter um elenco forte e para isso que a gente está indo para o mercado para fortalecer, para que esses atletas ele ganhem fôlego, para que lá na frente ele possa voltar a nos ajudar. Por isso que a gente precisa ter um grupo forte. Eu quero registrar aqui a pergunta do colega Júlio César Oliveira, da Pajuçara FM, que já foi respondida, né, pelo Jadson, mas eu faço questão de... Porque ele pergunta justamente dizendo que a torcida está na bronca, alegando que o CSA joga mais na raça, nas competições eliminatórias por conta do dinheiro que recebe ao avançar de fase. Ele pergunta como o Departamento de Futebol vê isso. O Jadson respondeu agora há pouco. Pergunta agora do colega Fernando Antônio, do portal de notícias esportivas Sport News Rádio. Boa tarde, Jadson. O CSA vive um momento decisivo na Série C e a torcida está atenta aos próximos passos. Quais são os perfis de jogadores que vocês buscam nesse momento de janela? O torcedor pode esperar reforços pontuais ou uma reformulação mais profunda do elenco? Não tem como fazer reformulação profunda. Esse elenco nos deu, tá vivo em 3 competições nacionais. Então, não existe reformulação profunda no elenco. Existe você trazer atletas que venham fortalecer ainda mais o elenco. Porque em algum momento do ano todo mundo foi importante. Todo mundo, se você pegar a linha da frente, Robinho fez gol na semifinal do Campeonato Estadual, o Clêncio fez 2 gols. Todo mundo foi importante e todo mundo vai ser importante daqui para frente em algum momento. É lógico que são relacionados 23 atletas, só entram 5, mas um grupo não faz só com 11 jogadores. Um grupo campeão faz com o todo. O todo é importante, a gente precisa fortalecer cada vez mais o nosso grupo pelo número de jogos que a gente vai ter. Então a gente não pensa em reformulação, a gente pensa sim em fortalecer o nosso elenco para que a gente venha fazer grandes jogos e conseguir os nossos objetivos. Se fala tanto em contratação, né, mas tem que abrir o olho também, porque a janela está aberta também para os outros clubes que estão de olho também nessas peças azulinas, né? Já chegou alguma proposta, alguma oficialização, assim, interesse em algum jogador aqui? E como é que vocês fazem também para se prevenir mediante essas situações? Olha, eu vou te falar, eu não tenho dúvida nenhuma de que qualquer jogador nosso que a gente disponibilizar do mercado, o mercado vai querer adquirir, principalmente na parte da frente dos números que eu estou te falando, né? Hoje eu vi aí, acompanhando o futebol, várias matérias de vários times da Série C que estão se reforçando e até com salários fora do comum para a divisão, né? Porque todo mundo quer subir. O Remo fez isso ano passado e deu certo. A gente está trabalhando calado, quietinho, como a gente vem fazendo desde a nossa chegada, mas não tenha dúvida o torcedor que a gente vai se fortalecer e, como eu falei lá atrás, segurar esses atletas aqui, principalmente os que são destaques, é uma grande contratação de peso. A gente sabe disso e não tenha dúvida que a gente está se esforçando ao máximo para manter todos aqui focados com um objetivo só, que é subir, primeiro classificar, né, e depois conseguir esse tão sonhado acesso para a Série B, que é muito importante para o clube. Mais uma pergunta do colega Warner Oliveira. Disputar competições paralelas cansa o grupo de jogadores? Isso atrapalha o objetivo de voltar à Série B? Qual a sua avaliação? Cara, eu acho que todo clube, todo jogador sempre sonha com o calendário, né? Quando a gente não tinha calendário, a gente reclamava porque não tínhamos calendário. Então isso não pode ser uma desculpa. É lógico que há um desgaste mental, um desgaste físico, a gente entende. Para isso a gente está cada vez mais fortalecendo para que a gente tenha um grupo, né, e possa daqui a pouco, quando você tem um grupo muito forte, você acabar rodando 1 ou 2 peças para que não venha sobrecarregar ninguém. Mas o calendário é o que todo clube quer, é o que todo clube sonha, é o que o CSA sempre sonhou. Um time da grandeza do CSA, ele tem que ter calendário, ele tem que jogar domingo, quarta e domingo mesmo.
essa não pode ser uma desculpa. Eu acho que a gente tem que reconhecer que a gente foi um abaixo nas últimas 3 partidas, tanto que a gente fez em 3 jogos no ponto, assumir a responsabilidade, mudar a postura nesses 2 próximos jogos para que a gente venha somar pontos e conseguir esse tão sonhado classificação, para aí sim, na próxima fase, ser uma nova competição e a gente lutar pelo acesso. Como é que anda a projeção dos atletas que estão no departamento médico? Já se sabe um retorno possível para a próxima rodada, para os próximos compromissos do CSA? Brian, tem o Thiago Marques também, o Islan, né? E o Álvaro também. O Brian, eu posso aqui com certeza afirmar para vocês, imprevistos acontecem, né? Mas com fé em Deus vai dar tudo certo, mas o Brian vai estar à disposição já para o jogo de domingo, não tenha dúvida disso, né? O Thiago Marques ainda é dúvida para esse jogo, para o próximo ele vai estar à disposição, mas já é um atleta que já está sem dor, já está fortalecendo, já está no período ali de transição. Álvaro já é um pouco um caso mais demorado, né? Mas esses 2 atletas, não tenha dúvida que o Brian, eu te dou a certeza, só se acontecer algum imprevisto, que fé em Deus não vai acontecer. Thiago Marques é dúvida, né? E a questão do Islan foi uma lesão que vai demorar um pouco mais. Para a gente encerrar, tem uma pergunta do colega Cledson, do Na Rede. Deixa eu só abrir aqui que fechou o grupo da coletiva. Peraí, só um segundo, gente. A última pergunta que foi enviada. Jadson, como explicar para os torcedores e imprensa a contratação de reforços que não chegaram para ser titulares e alguns sequer são as primeiras opções do banco de reserva? Porque um time não se faz só com 11 atletas, né? A gente precisa ter um grupo forte. Algumas a gente tem algumas coisas que são internas e que a gente resolve internamente, né? Eu vou te dar um exemplo aqui bem claro, né? A gente naquele momento nós tínhamos o Enzo e o Roberto de lateral esquerdo. Nós tivemos a lesão do Roberto, né? Que foi uma lesão que a gente achava até que era caso de cirurgia e a gente não tinha uma previsão do tempo que eles, como é que se diz, ficariam fora, né? A gente não tinha essa previsão de quanto tempo o Roberto ficaria fora. Então a gente achou a necessidade de trazer um atleta com custo-benefício mais barato e esperar, né, como que se ia desenvolver essa lesão do Roberto. Porque se caso a gente não pudesse mais contar com ele esse ano, se caso fosse caso cirúrgico, aí sim a gente ia investir no mercado com força, né? Então por isso que a gente optou por trazer um atleta que pisou na B, que jogou na Série B, né, com um custo-benefício um pouco menor, porque se caso a gente precisasse ir fazer um investimento depois, a gente fazia. Então esse é só um dos casos. Então a gente entende as críticas, faz parte, a gente entende os questionamentos, mas só quem está aqui dentro, quem está vivendo isso aqui de verdade é quem entende, né? Mas a gente não precisa expor algumas coisas para fora, mas para não deixar dúvida para o torcedor, a gente acaba às vezes falando algumas coisas. Entender que não tenha dúvida, qualquer decisão que a gente tomar é sempre pensando no CSA, sempre pensando no melhor. A gente vai ter erros e acertos, mas acredito eu, da forma que nós chegamos o ano passado para cá, a gente teve mais acerto que erro. Então eu peço credibilidade ao torcedor, que acredito que continue confiando, que eles são importantíssimos, sempre a nosso 12º jogador, e não tenha dúvida que a gente vai conseguir os objetivos que a gente traçou no começo do ano. Jadson, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você.